Olá, vamos ver o Instagram aí, nossa segunda live da série História de uma Alma. Espera o Frederico entrar e o Instagram avisar aí. Estão me ouvindo? Vamos continuar a nossa conversa sobre Santa tão querida. Terezinha é assim, ela pegou alguém e já era. Ah, que bom que tá ouvindo. Dizem que os santos escolhem, né, os seus devotos. Então estão todos aqui escolhidos por Santa Terezinha e a família Martin. Vamos esperar um pouquinho aí que o Frederico entrar. Conseguiram assistir a primeira live? O problema de fazer live longa é esse, né? Depois o pessoal assistir. Eu acho que a primeira live durou quase 2 horas, se eu não me engano. Deixa eu ver. Oi. Ver se o Frederico aqui falou alguma coisa, se tá entrando. Ah, ficou gravada. Ela tá no Instagram. Acho que é a última live que eu fiz aí. E eu devo gravar no YouTube também, que às vezes fica mais fácil, né? Para as pessoas assistirem. Mas tá aqui no Instagram. O Frederico também vai salvar no perfil dele. Só que eu não consegui baixar ainda o vídeo para compartilhar com ele. Para que ele possa também compartilhar no perfil dele também. Ele tá entrando. Olá a todos. Yara. Aqui é uma conversa, né? Assim, eu e o Frederico, a gente se encontra às vezes na missa, durante a missa, às vezes ali um pouquinho a gente já começa a conversar sobre a família Mata alguma coisa. E aqui a ideia da live foi justamente isso, dessa forma, a gente ser uma conversa entre vocês, entre nós, para que vocês possam participar de alguma forma também aí. Frederico tá entrando. Olá. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tá pronto aí para mais 2 horas? Vamos nessa. Já Ai, eu tava coloquei falando que ali até a minha imagem ali, ó, atrás. eu já tô com inveja dessa imagem, eu tô querendo uma dessa já também. Você viu, né? Você arrumou uma amiga me deu igual a sua. Pois é. Olá, a Lana tá aqui. E, enfim, tava falando pro pessoal aqui que a ideia realmente é essa, a gente é uma conversa, né? A gente tem esse carinho, esse amor em comum aí pela família Martin, e aí vamos compartilhando aí e todo mundo aprendendo junto com Santa Terezinha e, Isso aí. né? E uma conversa mais ou menos sistemática, porque a gente tem a, a ideia de fazer o livro completo, né? E Isso. fazer cerca de 2 capítulos por lives. Uhum. A gente vai Então, seguindo a uma ideia, leitura comentada também da obra. ousamos aí de alguma forma comentar aí nas nossas impressões, né? A Santa Terezinha. Só de ler, tava falando, gente, o linguajar dela é muito simples, né? E tão profundo. E, enfim, vamos comentando aí ao longo da live, mas é impressionante. A gente vai lendo, vai revendo, relê de novo, parece que você leu outra vez, parece que está lendo novamente outra coisa nova.
E é muito interessante. Exatamente. Mas vamos Dá uma boa fazer... noite aqui para as minhas amigas Lana e Nani Celestrin que entraram aí. Ai, Então, vamos começar bem-vindas. com uma oração, então? Vamos, vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu aqui também peço a intercessão sempre da irmã Leônia. Boa. Ela roga por nós lá também. É. Exatamente. Então, na live passada nós fizemos os 2 primeiros capítulos, não é isso? Nós começamos a falar um pouquinho do terceiro, né, dos anos dolorosos, mas a gente não aprofundou muito não. Então acho que compensa a gente falar tudo dele de novo ali, acho que vale a pena, gente. Então vamos lá para o capítulo 3, Anos Dolorosos, que vai de 1881 a 1883. Isso. E é mais ou menos uns 8 anos, né? 8 anos e pouco, né? Se eu não me engano aqui, é a idade que ela tinha nessa época aí que ela entrou na abadia. Acho que é com 8 anos e alguma coisa, ela deixa eu ver. Diz, eu tinha 8 anos e meio, quando Leônia deixou o internato e tomei o lugar dela na abadia. Isso, 8 anos e meio. Então, bem novinha, né? Nossa, 8 anos e meio. A gente vê ela falando das coisas aqui dela com essa idade. A gente olha as crianças de hoje, né? Na maioria. Que maturidade, né? Que ela tinha. Exatamente. E aqui, uma coisa que chama atenção, né? É nesse colégio que estava longe de ser um colégio ideal, porque ela mesma aponta vários problemas. Ela diz que as crianças eram dissipadas. Achei interessante essa expressão. Ou seja, crianças dispersas, crianças agitadas, né? Crianças com a mente fragmentada. E ela, ao contrário, ela é extremamente recolhida, ela tinha essa facilidade de recolhimento, né? E ela também teve essa questão de que ela até fala, ela elogia Paulina, né, a mãe, a madre, dizendo que ela ajudou a instruí-la bem. Quando ela chegou na escola, ela estava, mesmo com idade menor, ela ficou na turma das mais velhas. Então, ela meio que sofreu vamos dizer, um bullying, né, no nosso linguajar de hoje. E ela não se encaixava também nesse sentido, né, que tinha inveja das mais velhas dela, né, que ela sabia, era a primeira da classe, inclusive, muitas vezes, né? Exatamente. De tão bom que foi esse homeschooling que a Paulina fez com ela. E ela chegou lá no colégio já sabendo mais do que as alunas da idade dela. E, inclusive, sabendo mais que as mais velhas. E era isso que despertava inveja. Isso. Agora, uma coisa que ela diz aqui logo no começo e que me chamou a atenção é que havia uma menina em particular que era bem invejosa, né? E que era pouco inteligente, né? E aqui fica claro como a virtude e a pureza de Santa Teresinha potencializa a memória, a inteligência. Então ela sabia responder tudo de cor e tudo, né? Era ali sempre a primeira que tinha as respostas todas na ponta da língua. E fica muito claro que era justamente essa maldade, né? Essa maledicência. Isso daí manchava a inteligência da garota, né? Que tinha 13 a 14 anos, ela diz. E essa questão da pureza da inocência, né? Você está falando, é impressionante, né? Ela falava muito em relação às amigas, às meninas, às colegas da escola, ela até se via assim mesmo, né? Das meninas dissipadas, os assuntos que ela não queria, enfim. E a importância dessa questão, você falou aí, dessas virtudes, né? A gente ajudar os nossos filhos a conservar. Hoje é tão complicado, né? Com tantos estímulos, tantas coisas ao nosso redor, a gente olhar para esse cenário aqui deles e tentar, né, trazer isso para essa importância, né? Despertar os pais, né, para essa importância no nosso dia a dia com os nossos filhos. Pois é, e fica aqui muito claro, Santa Teresinha está dizendo que a virtude
ela potencializa a inteligência, né? Tem muita gente aí procurando por vários meios, como é que eu fico mais inteligente, né? Bom, seja virtuoso, seja puro, seja inocente, que a sua inteligência vai se desenvolver. E agora, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui no início desse capítulo era o próprio conteúdo desse currículo nessa escola, que embora não fosse uma escola ideal, porque as irmãs pareciam fazer seu trabalho bem, né? Ah, Pelo que ela conta, inclusive nos capítulos adiante. Mas havia essas meninas que não tinham lá a melhor da criação. Mas a escola, então, mesmo essa escola que não era ideal, ela tinha certos critérios. E uma coisa que chama a atenção era o conteúdo escolar, né? Então, por exemplo, o tema lá de redação, né, eram é. temas de história sagrada. História sagrada, olha só, né? Exatamente. E hoje em dia você vê muitos colégios nominalmente católicos em que já nem ensinam mais a história sagrada para as crianças e muito menos tratam isso como tema de redação, né? E essa questão da memória, né? A importância de utilização da memória para o desenvolvimento da inteligência. Hoje em dia é visto como uma. Como é que eles falam? Não é tortura, você não pode forçar, né, a criança a decorar, enfim, não pode decorar tabuada, não pode decorar mais nada, né? Bom, não poder decorar ou não poder memorizar é a mesma coisa de não aprender. É, Porque, na verdade, qualquer aprendizado depende da memória, né? Inclusive, assim, do mais básico, até se você for adestrar um cachorro a fazer pipi num determinado lugar do quintal, ele vai aprender se no dia seguinte ele lembrar onde é que ele tem que fazer o pipi. nossa Eu senhora. sempre conto isso que tive uma colega de trabalho que estava tomando uns remédios controlados e esses remédios tarja preta afetaram a memória dela. E ela não conseguia aprender o serviço. E ela foi sendo sucessivamente deslocada de setor até que o chefe a colocou no setor mais simples possível, no setor de arquivo e tudo. E o colega dizia, não, eu não consigo ensinar nada a ela, porque eu ensino no dia e no dia seguinte ela não lembra mais Meu nada. Então é Deus. impossível. Então esse preconceito quanto à memória na verdade, uma grande tolice. É, memorizar e aprender são rigorosamente a mesma coisa. É isso aí. Agora, Importantíssimo. chama atenção também aqui, Mônica, o tipo de brincadeira que Santa Teresinha tinha com as suas amiguinhas, né? Ela fala aqui no parágrafo 77, se você está acompanhando aí. Eu não tenho, lembra? Olha, gente, é o seguinte, eu perdi o meu livro da História de uma Alma, eu não acho, eu tô com um arquivo em PDF, e eu pedi o bendito livro, e o livro só chega na semana que vem, eu não sei o que aconteceu com esse livro, então eu tô com outra versão, o Federico tá com uma impressa aí, que tem todas essas Sim. referências, e o meu não tem numeração, não tem nada, eu tenho que ficar dando Ctrl L aqui e pesquisando. Bom, mas basicamente, então procurei a palavra anacoreta. Ah, tá. Ela conta que ela brincava, né, com uma amiguinha. E em que consistia essa brincadeira, né? Elas brincavam de princesa, elas brincavam de dona de casa, de que eles brincavam? Não, elas brincavam de serem eremitas, anacoretas, né? Ou seja, pessoas retiradas do mundo, pessoas que renunciaram ao mundo e viveram no deserto. Então, nisso consistia toda a fantasia delas duas, né? E que inclusive, ela diz assim, ó, nós duas, os dois anacoretas, fingindo, recitavam juntos o texto, valendo-se dos dedos para não exibir sua devoção ao público indiscreto. Ainda tinha esse elemento, esse Uhum. detalhe na brincadeira, que era a discrição, a humildade desses dois monges fictícios, né? Desses dois anacoretas e tal. Isso aqui me chamou a atenção porque aquilo de que as crianças brincam Achei. Uhum. revela muito do ideal de vida. É, Né? Nós temos que ter cuidado também com as brincadeiras das crianças. Né? Porque o que elas estão projetando para a vida delas? Né? O que elas estão sonhando ser quando crescer? Né? Nunca me esqueço, uma grande professora alertava para o fato de que tinha um filme norte-americano, desses filmes de Hollywood, em que esse era ambientado mais ou menos nos anos 50, 60 do século passado e tudo. E depois uma sobrinha, ela observou que ela brincava com o bully do mesmo jeito que a personagem do filme fazia. Ela tinha todos os trejeitos, todos aqueles cacoetes na hora de colocar o chá, de servir o chá ali, né, à moda americana, né?
no estilo norte-americano ali, no American Way of Life e tal. Então a menina ficou fascinada com esse filme de Hollywood e ela estava já imitando várias cenas, né? E era disso que ela brincava, era isso que ela fantasiava, né? Então essa professora observava o seguinte, que o filme na verdade era muito mal, porque era um filme assim em que ninguém rezava, né? Mas ao mesmo tempo todas as pessoas pareciam assim pacatos cidadãos, né? Como se alguém pudesse ser virtuoso sem a ajuda de Sim. Deus, né? Então ninguém, e sendo os Estados Unidos protestantes, nem mesmo nem iam ao culto, né? Nem digo que não iam à missa. Mas então você veja que tem toda uma série de princípios que às vezes são transmitidos pelo cinema, né? Pelos livros e tudo, e que acabam chegando às brincadeiras das crianças com esses critérios distorcidos, e a criança, naquele ato, né, ingênuo de estar imitando determinados personagens, ali ela está projetando uma série de coisas, ali está o desejo do coração, né? E aqui, Santa Terezinha estava com assim, um desejo muito elevado, um desejo de ser eremita no deserto. Eremita. E essa brincadeira aqui, em outro momento do livro, ela conta que também ela brincava, né, no jardim deles ali, dos Bussonnet, e fazia altarzinhos. E mostrava pro pai dela, né? E aí ele sempre. Ele, às vezes ela ficava todo dia a mesma coisa, ele sempre ia lá e elogiava os altarzinhos dela que ela fazia, os altarzinhos que ela fazia. Então ela lembra disso como ela fala assim, às vezes ele estava fazendo outra coisa, deixava, ia lá, mas me elogiava aqueles altares que eu estava fazendo ali. Então ela estava ali com um pensamento elevado ali, né? Exatamente. Justamente. Com o que ela Exato. estava preocupando, né? É isso, é. Então, é isso que até comentava na live passada, o que o Hugo de São Vito chama de habitação do homem interior. Ou seja, essa formação da interioridade, né? Esses pensamentos íntimos, no que é que eles repousam, né? Em que se concentram os meus pensamentos, né? A minha meditação, né? Meditação entendida aqui num sentido bastante genérico, né? Então, isso é que é importante também da gente observar, né? Hoje, Nas crianças. hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, gente, a gente fica olhando as nossas famílias hoje em dia, a realidade até religiosa mesmo na nossa igreja, a vivência da fé, e a gente, ao ler a vida de Santa Zélia e São Luís, aquele momento ali que a gente até comentou na live passada, que São Luís passeava com Terezinha e ia visitar os sacrários. Então, assim, cada dia numa igreja diferente. Mas, gente, e eles? Ah, então eles eram à toa, eram nobres, burgueses, que não faziam nada. Não, gente, ela empresária, ele também vivia viajando, vendendo, entregando, fazendo entregas, pegando clientes. Então, assim, era uma vida super ocupada, super atarefada, mas Encontrava o tempo. girava em torno do sol, né? Isso. Do que era principal, né? E aí a gente vê o seguinte, a gente vê às vezes muitos pais se queixando de que os filhos estão agitados, de que os filhos não se concentram, de que os filhos não conseguem ter aquela perseverança ou a constância de ler um livro, né, de fazer qualquer atividade que seja mais recolhida, né? Mas por quê? Vamos analisar como é que é o dia a dia dessa criança, dessa casa, né? Às vezes a criança está com excesso de brincadeira, né? Passa o dia em atividades assim muito agitadas e tudo, e realmente na hora que vai parar, ela não consegue ficar quieta na cadeira, né? Então a gente vê, inclusive isso aqui que está na vida de São Luís, foi muito bom você levantar esse ponto, que São Luís Martin levava Santa Terezinha diariamente para o Santíssimo. E não era só ele, a gente vê outros pais de santos fazendo a mesma coisa. Por exemplo, a mãe de São Vicente Palotti, né? A mãe de São Maximiliano Kolbe, que tinham esse hábito de levar um momento de recolhimento, de parar em silêncio diante do Santíssimo, todo dia, né? Toda tarde, ou às vezes toda manhã, né? E esses momentos de recolhimento, de oração em silêncio, que vão gerando essa facilidade dessa concentração, né? E o desenvolvimento dessa interioridade. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Sim. Um ponto muito importante e muito atual, inclusive. E essa questão das brincadeiras reflete, você falou assim, aquilo que era prioridade, aquilo que era importante, daquilo que ela pensava. Esse desejo
a gente percebe em todas as irmãs, nas cartas, nas correspondências, dos livros, lendo o livro mais detalhadamente que da irmã Leônia, elas conversando entre si, a gente percebe esse desejo de céu, Sim, isso desde é a mais importante. tenra idade. Então, assim, é o céu. Tudo está aqui, a gente vai viajar, eles gostavam de viajar, peregrinar, conhecer locais e tudo mais, pescar, né? São Luís gostava de pescar, mas tinha tudo ali, esse desejo de céu. Bom, chegava até a ser cômico, né? Porque Santa Teresinha, muito pequenininha, disse para Santa Zélia: Mamãe, eu queria que você morresse. É, Mas como assim, minha filha? Não, porque eu ouvi falar que para ver Jesus no céu tem que morrer. Então eu queria que a senhora morresse. já que a felicidade está no céu, né? Para o seu bem, é. E Bom, olha só, esse trecho aqui, que eu tô lendo aqui, é do livro da Leônia. Ela fala assim, tá aqui numa parte que fala assim: é preciso convir que, aos olhos do mundo, somos todas em nossa família personagens bem estranhos. Em casa só se fala em conventos. Essa loucura parecerá sábia no dia em que Deus coroar seus eleitos. Enquanto isso, é a história do grão de trigo jogado na terra para produzir fruto. Se não tivéssemos a experiência do que aconteceria vendo o lavrador fazer isso, acharíamos que era pouco. Enterrar a semente, deixar apodrecer na terra, que loucura! Mas ele sabe que na primavera um manto de espigas douradas cobrirá seu campo. Assim, perdemos esta vida passageira para um dia colher a vida eterna. Olha só, né? A irmã mais exatamente velha dessa mulher é Maria que falou isso aqui. isso. E eu acho que a gente comentou na aula passada que a primeira palavra que Santa Teresinha conseguiu soletrar ao aprender a ler foi céu. Céu. E é a última palavra que ela ouve da boca de São Luís Martin, ele já velhinho, ela É, no Carmelo. Ele mal consegue balbuciar alguma coisa, extremamente debilitado e doente, e ele aponta, né, e diz assim: nos do veremos no céu. céu. É interessante isso, que essa É, é, espiritualidade dos dois, muito liga, os dois, né, a espiritualidade dela é muito de São Luís Martin, eu descobri isso depois, e esse detalhe, né, a última palavra dele é a primeira que ela escreve. nossa, né? Nada é coincidência, né? Providência aí, É. vamos dizer assim, né? Bom, e aí chegamos ao ponto que esclarece o título do capítulo. Anos dolorosos, né? Anos dolorosos. Mas por que são chamados anos dolorosos? Bom, primeiro por causa do colégio, a gente já falou. Uhum, Ela estava muito, se sentia muito deslocada ali naquele colégio, né? Com crianças dissipadas, a gente comentou. Mas o uhum. segundo fato é que ela vai ficar órfã pela segunda vez na vida, né? Porque ela já tinha sido órfã de mãe, né? Nossa Santa É, Zélia morreu quando ela tinha 4 anos de idade. Então, Paulina, a segunda filha do casal, a adota como filha adotiva. Ela chama a Paulina de mãe. E aí, Paulina decide entrar no Carmelo. E Terezinha, então, vai sofrer essa segunda perda. é. Quer comentar? Perdeu a segunda mãe, né? Dela, né? É. E aí vem esse momento doloroso, porque foi tal o choque psicológico, né, em Terezinha, essa segunda perda, que ela adoeceu gravemente, né? E quando a gente lê aqui a descrição que ela faz aqui na História de uma Alma dessa doença, é um misto de doença física, fisiológica com doença psiquiátrica, porque ela fala claramente que ela tinha via alucinações, ela olhava para um prego na parede e achava que eram dedos pretos, né? Alucinações assim terríveis, né? Monstros, coisas do tipo. Ao mesmo tempo, uns calafrios, umas febres, né? É. Ela ficava, é, às vezes, paralisada e tudo. E, então, ela diz, né? Que ela explica, interessante para explicar aqui, a minha alma estava longe da maturidade. Por muitos cadinhos, quer dizer, por muita Uhum. purificação, devia eu passar ainda até atingir o termo que tanto almejava, até alcançar a perfeição, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é que ela está fazendo uma descrição de um transtorno psiquiátrico pelo qual ela passou. Ela diz: fui sacudida por um estranho temor,
fui acometida de contínua dor de cabeça, né? E cita aqui as alucinações, eu vou aqui ler só um trechinho de uma Uhum. alucinação. Ela diz: eu sentia medo de tudo, absolutamente. A minha cama parecia cercada de medonhos precipícios. Alguns pregos fixados na parede do quarto assumiam aos meus olhos a feição assustadora de grandes dedos pretos carbonizados e faziam-me gritar, soltar gritos de pavor. Um dia, estando papai a olhar silencioso para mim, o chapéu que segurava entre as mãos transformou-se de repente em não sei qual forma de fantasma. E dei mostras de tão grande pavor que o pobre do meu pai saiu dali chorando a soluçar. Então, veja, um tremendo de um transtorno psiquiátrico de que ela foi acometida nesse momento doloroso da vida dela. Agora, veja, qual é a causa dessa doença? Ela diz por 3 vezes, eu anotei. No parágrafo 86, a doença que me atingira provinha certamente do demônio. Ela falava isso. Furioso com a vossa entrada no Carmelo, Paulina, quis desforrar-se contra mim do grande dano que nossa família lhe infligira para o futuro. Porque o demônio sabia que Paulina entrando, logo mais Maria ia atrás, Terezinha, Celina e Leônia. Então, o demônio ia sofrer uma grande perda, né, com a entrada de Paulina no Carmelo. Ela foi a primeira. Né? Então, aí ela diz, né, veja, no parágrafo 90, ela insiste: creio que o demônio recebera um poder exterior sobre mim, né, para inspirar-me enormes receios de certas coisas. E aí, quando ela narra as alucinações que eu acabei de ler. Se o bom Deus permitia ao demônio achegar-se a mim, também me enviava anjos visíveis, os anjos visíveis que Que eram as pessoas, exatamente. né, que ajudavam Então a ela. Yara pergunta: foi uma espécie de depressão? Sim, foi uma espécie de depressão, foi uma espécie de esquizofrenia, porque ela tinha delírios autopersecutórios e tinha alucinações, 2 sintomas claros de esquizofrenia. É o nome que você quiser dar na psicologia moderna, De mas hoje, ela né? está dizendo muito claro aqui que foi o demônio que causou isso. E hoje em dia as pessoas têm casos como esse na família e se negam a enxergar o óbvio, né? Se negam a enxergar o óbvio. E aqui é Santa Teresinha, doutora da igreja, que está dizendo isso, né? E é a respeito dela mesma, então ela sabia do que estava falando. E, e ela fala, né, dessa questão desse auxílio que ela teve, que ela se sentia muito amada. Ela até fala que mesmo mais nos delírios, no momento que ela estava com o olho fechado, ela sempre estava em si, né? Ela estava vendo as coisas que estavam acontecendo ao lado dela, mas parecia que ela como se ela estivesse presa, né? Na cama, né? Ela fala, né? Muitas vezes, né? Ali nesse período que ela ficou. Isso. E, E, e e interessante que como é que ela se nesse... curou? Pode falar. Não, comente você, como é que ela se furou? Ela se curou. Como é que ela se curou, né? O olhar, ela se curou com o olhar da mãe, né? Com o sorriso da mãe, né? De Nossa Senhora. Da mãe de Nossa Senhora, né? Foi a Nossa Senhora do Sorriso, né? Foi um milagre, Nossa Senhora do Sorriso, aquela imagem. E eu É, acredito que, né, basta procurar aí no Google, você vê aquela imagem, né, toda branca, né? é sóbria, Ela inclusive, né? em Não tem um texto, sorriso, né? mas tem as estrelas, né? E essa imagem de Nossa Senhora sorriu para ela. Mas enquanto isso, né, também ali, os familiares estavam mandando rezar missas em Paris. São Luís pagou uma novena de missas para ela, né? Foi lá, pediu uma novena de missas. Eu estava até pensando nisso hoje, olha que interessante, né? Uma novena de missas. Isso. Que a gente. Na igreja de Nossa Senhora da Vitória. Isso. Isso. Então, em um belo dia em que, de repente, ela fica curada. Quer dizer, ao olhar para essa imagem de Nossa Senhora, um olhar milagroso, né? Nossa Senhora sorri para ela e ela instantaneamente fica curada. Passa tudo, né? Todos os sintomas desaparecem repentinamente. Mas uma coisa antes aí, nesse percurso aí que ela tá aí doente, deitada, né? Acolhida pelos tios ali, pelas irmãs e tudo. Eu achei muito interessante que em vários momentos ela cita essa questão do círculo católico que eles participavam, né? Que eles estavam indo ao círculo católico, fala de teatro que ela ia quando criança,
atividades que a família participava com eles frequentemente. A família tinha esse era um hábito, né, ali que eles tinham de toda semana e nesse círculo católico que eles iam, né? Tá Sim, ocupando tempo com e o tempo que quase nem tinham, né? Porque trabalhavam, eram muito atarefados, mas eles encontravam espaço, né, para ir nesses círculos católicos. Eu achei muito interessante sim. essa... To- E ela tem uma Toda passagem o ambiente da família girava em torno disso, né? Do catolicismo. impressionante. E aí li aquele livro da família de bandidos, que passa lá na Revolução Francesa, e quando você, não só, mas quando você lê Domingos Sávio, a biografia de Domingos Sávio, você vê qualquer biografia dos santos, das famílias, que narram ali o cotidiano das famílias, salvo raríssimas exceções, né? Porque Deus, a graça age ali, né? Quando Deus, na sabedoria age ali, eles têm essa mesma realidade da família Martin. Essa preocupação com o estado de graça, nessa família de bandidos lá, tem um momento lá que a família, todo mundo preocupado com o personagem não, com a pessoa, né, que fatos são, é um diário, narra ali fatos reais, de que com medo dele se perder por um ato que ele estava fazendo, ele estava preocupado com a alma dele. Você não pode cometer um pecado mortal, você não pode. Gente, olha só, e é isso que a gente vê na realidade. Então, assim, na verdade, aos poucos a nossa sociedade aí foi, né, gradualmente e lentamente, hoje já tão rápido, eu acho que nem paulatinamente mais não, mas assim, nós fomos tirando isso, né, da nosso dia a dia. E a gente nem sabe mais o que que é isso. E quando a gente encontra isso, aí as pessoas falam, tá com lavagem cerebral, com não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender essa realidade que Santa Teresinha narra aqui na vida da família dela, né? Pois Nós é. não conseguimos, né? Assim, é uma coisa fora hoje, graças a Deus, a gente percebe movimentos, a graça, né? Oásis aí, isso acontecendo. Mas no geral das famílias e da população, dentro, eu não estou falando em geral, eu estou dentro da própria catolicismo, vamos dizer assim, é, é muito complicado, né? Vai chamar de radical, de não sei o quê, né? Enfim, todos os adjetivos aí que a gente. É. Mas dá para ver que também isso aconteceu com a família Martin, e esse é o motivo pelo qual São Luís decidiu deixar Alençon para trás e se mudarem para Lisieux. E quando eles retornam para Alençon, Santa Teresinha sente essa diferença. Ela vê que o ambiente das amizades em Alençon era muito mundano, né? E ela agradece a Deus por não ter crescido em Alençon, porque as pessoas eram muito mundanas e, e católicas, tá? Mas ela dizia, elas sabiam conciliar bem demais os interesses do Olha mundo só, né? com o serviço de Deus, né? Conciliavam bem demais, né? Ou seja, não tinha renúncia ao mundo. Ela fala isso Bom, algumas vezes, né? Nessa questão fala da, de, do mundo, né? Dessa dificuldade de conciliar o céu com o mundo mesmo, né? Dessa dicotomia, vamos dizer assim. E ela fala também da... O que é? Deu um branco aqui agora. Esqueci o que eu ia falar. Continue que eu vou lembrar, Fred. tá. Então, olha, do capítulo 3 eu já comentei o que eu tinha separado aqui para comentar. E eu acho que por mim, a gente poderia entrar no capítulo 4 porque tem muita coisa para falar dele. Deixa eu Que é ver o capítulo da aqui primeira. se tem alguma coisinha aqui que eu queria falar. Acho que era do sorriso da Virgem, a gente já falou, né? Ela também ficou triste. Aí também interessante. Nesse momento aí que ela teve o sorriso da Virgem, que ela viu, né, que ela teve essa cura dela, ela começou a questão dos escrúpulos, porque ela ficar escrupulosa, porque Ah, é. as coisas começaram ela foi até contar, né, e tudo. Ela não queria contar para ninguém, porque ela achava que quando ela fosse contar, ela ia perder esse maravilhamento daquele momento.
E ela começou a sentir uma desconfiança, ela começou a se questionar, será que foi coisa da minha cabeça e tal? E aí ela saiu da doença dela, né, essa psicológica, sei lá, espiritual, tudo misturado ali, porque ela também teve traumas, né? Essa questão tem toda psicologia também, porque ela perdeu duas mães, vamos dizer assim, né? E aí ela teve essa questão de... Nossa, Frederico, olha só, eu tô parecendo a sua amiga aí, ó. Tô esquecendo das coisas, tô achando que é porque é o Covid, gente. Não, do escrúpulo que Isso, você estava falando. do escrúpulo, do escrúpulo. Então, ela começou a ficar escrupulosa. E aí, quem ajudava no escrúpulo a não ser... Bom, a gente até comentou sobre isso na última live também, ano passado nós falamos. Maria ajudava ela e ela obedecia Maria, a irmã. Olha só a formação que a irmã tinha para ajudá-la a fazer com que ela listasse os pecados dela e ela falava, isso aqui não é pecado, isso aqui está escrupuloso, isso aqui não é não, isso aqui você só vai confessar isso aqui, porque isso aqui não é. Ex- E ela obedecia, né? Exatamente. E olha isso, né? Quer dizer, Maria tinha duas coisas aí. Primeiro que ela tinha o critério, vou colocar o segundo, depois eu coloco o primeiro. Ela tinha um discernimento muito fino, Pois é. porque, né? Porque ela sabia orientar. Então ela sabia o que era pecado, sabia o que não é. Então ela percebia que determinados movimentos da alma Terezinha era puro escrúpulo, já eliminava. Então discernimento. Mas esse discernimento ele é necessário, aliás, ele se baseia num critério de moralidade muito objetiva, né? Porque as pessoas acham que a moral é subjetiva, né? É o que eu acho, é a minha opinião, a sua. Não, a moral é uma coisa. Não tem coisa mais objetiva do que o decálogo. Tá tudo É, lá de forma muito clara. Então, ela tinha, digamos assim, os critérios corretos para poder fazer esse discernimento, né? mas vai E o acabar terceiro, que vai. Desculpa, pode falar. não, o outro elemento é um padre, né? Que ajudou muito, né? Você Mas vê que a na importância de ter verdade, essa questão do escrúpulo vai sacerdotes. falar também no capítulo 4 aqui, porque ela fala do sorriso ali da Virgem, eu lembrei que as irmãs criticaram, eu lembrei da questão do escrúpulo, mas vamos falar também aqui mais Isso, detalhadamente no capítulo. o escrúpulo foi decorrente da cura, né? Aliás, da doença, porque ela temia, ela pensava, será que muitos sintomas eu acabei manifestando, será que era invenção minha e tal? Ela ficava nesse dilema, né? E tem a questão do Mas o padre temperamento, né? A explicou que não era melancolia invenção dela dela também, coisa né? nenhuma. Oi? O padre explicou, né? O padre explicou para ela que não era invenção coisa nenhuma, porque ela não tinha como inventar sintomas físicos. Isso era impossível. Isso. Então tá, podemos ir para o capítulo 4. Capítulo 4. Já era isso. Primeira comunhão. Para mim, um dos meus preferidos. Esse aqui, quando eu li essa descrição dela na primeira comunhão, isso aqui é quase. E lá no capítulo 3, se eu não me engano, acho que foi no capítulo 3 ou no 4, que vai falar que a Paulina, a primeira comunhão da Paulina, né? Que ela tem uma experiência mística, vamos dizer assim, mística assim, né? Ela se sente como se ela via a irmã preparando para a primeira comunhão, então ela vou me preparar também. Então ela teve graças enormes nesse período que a irmã estava se preparando, porque ela queria também, então, mas ela não podia, então ela sozinha, olha só, se preparando e querendo aquilo para ela também, né? A Receber Celina, Jesus. né? Não, Da a Celina, primeira no caso. comunhão da Celina, e aí Isso, Terezinha ficava isso. olhando e queria também, mas ela não podia. Então ela começou a sozinha querer comungar, mas ela não podia, então ela se preparou, vamos dizer, ela fez o retiro sozinha, ela mesma em casa, vamos dizer assim, né? Sim. Ela se preparando e ela disse que foi tão lindo, ela ficou tão empolgada com a primeira comunhão da irmã que ela, como se ela também estivesse fazendo, né? Eu achei isso muito bonito. Muito bonito. E é uma coisa que nós podemos ensinar para as crianças e que vale para nós mesmos. Quer dizer, mesmo que a criança não possa comungar ainda, mas vale muito a pena estimulá-la a crescer nesse desejo de comungar. Porque tudo está no desejo, né? É. Jesus interioriza a lei, né? Ele diz assim, né? Eu, porém, vos digo. E ele vai, todos os mandamentos ele vai interiorizando no coração. Tem um comentário muito lindo, permita aqui só uma nota de rodapé. Comentário de Santo Tomás de Aquino, o Evangelho de São João, capítulo 20, em que Santa Maria Madalena é a primeira a ver Jesus ressuscitado, né? Uhum.
E ali, na narrativa de São João, Santo Tomás nota alguns detalhes. Que ela primeiro vê os anjos dentro do sepulcro vazio, Uhum, um sentado no lugar da cabeça, outro sentado no lugar dos pés, uhum, e os anjos perguntam a ela, mulher, por que choras? E aí ela se volta para trás e encontra aquele que ela pensa ser o jardineiro, uhum. que pergunta para ela, mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus acrescenta mais uma pergunta que os anjos não tinham feito. Aí Santo Tomás diz que o motivo pelo qual Jesus fez isso era para intensificar no coração de Madalena o desejo de encontrar com ele. Que inclusive isso é muito comum, né? Quando você encontra uma mulher chorando, você diz assim, mas por que você está chorando? Aí ela se lembra do motivo, aí que ela chora mesmo. Aí chora mesmo. Tá que nem Terezinha, eu chorava e depois chorava porque eu chorava. É. Mas então Santo Tomás de Aquino diz que essa pergunta de Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Foi para acender no coração de Maria Madalena o amor por ele. O amor já era grande, mas ele pergunta de propósito para aumentar esse amor no coração e aumentar o desejo no coração dela de encontrá-lo. Encontrá-la. Por quê? Porque uma comunhão assim é mais fervorosa, né? De que É. adianta, quer dizer, adianta muito pouco, nós, aliás, pode ser até pecado e sacrilégio, a gente comungar o corpo do Senhor sem distinguir, né? 1 Coríntios 11, São Paulo vai dizer, aquele que come o corpo do Senhor sem distinguir, é, acaba comendo a própria condenação. Então, nós temos que receber a comunhão com uma extrema intensidade de um amor. E por mais que nós não estejamos recebendo agora, vale muito a pena intensificar esse amor e esse desejo. E Santa Teresinha percebeu isso, né? Então, eu tenho um filho que já fez a primeira comunhão e a outra vai fazer. Então eu falo aqui, Cecília, pede para Jesus, Jesus, aumenta o meu desejo de te receber na Sagrada Eucaristia. Né? Que bonitinho. Por É quê? isso mesmo. Porque na hora de receber vai ser uma comunhão mais fervorosa. Né? E, e eles falam sempre nessa questão do retiro, né? Hoje se tem, mesmo nas paróquias, tem esse costume, mas não é com esse recolhimento que a gente percebe ela narrando ali, né? O recolhimento de 3 dias, para a primeira comunhão, 3 dias. Aí eu acho que ela até reclama, se eu não me engano, ela fala assim, a crisma foi só um dia, ela queria que fosse 3, né? Pelo retiro da crisma, né? Foi. Então, assim, então, e essa questão do silêncio, da piedade ali, da preparação. E hoje as coisas estão tão muito barulhentas, né? Sim. E dispersando, né? É, o grande teólogo Royo Marin, ele diz que a preparação para a comunhão ela chega a ser mais importante do que a ação de graças. Às vezes a gente acha que basta fazer uma boa ação de graças e não se prepara direito, né? Eu me lembro aqui de São Luís Gonzaga, que é outra nota de rodapé. São Luís Gonzaga ele tinha tanta preocupação em comungar bem que ele comungava um dia sim, 2 não. Né? Então ele passava um dia inteiro em preparação e aumentando no desejo dele aquele desejo de comungar. No dia seguinte, ele comungava e no dia seguinte era inteiro dia de ação de graças. E Santa Zélia, se eu não me engano, ela fala em alguma das suas cartas que às vezes ela ia, se eu não me engano, se eu não estou enganada, ela falava de ir para comungar e depois ou ir a outra missa para fazer ação de graças. Olha só. Ela Né? fala nas cartas, né? Eu achei isso bem interessante, essa questão. Eu falei, nossa, que coisa, né? E aí, a Terezinha fala dessa questão da primeira comunhão dela. Vamos falar aí mais. Ela fala dessa que não podia comungar, né? Não é direto, não era como. Eu até Sim, era não só era nas muito festas. claro, até ia te perguntar isso, se você sabe. Não estava muito claro ali no texto, mas ela fala assim que ela fez a primeira comunhão dela, só que a segunda comunhão dela ia ser só lá no dia de festa, não era assim, no domingo, né? Normalmente dominical ela ia comungar. Então até achei, nossa, que interessante. A gente que tem a possibilidade de comungar diariamente hoje em Até dia, graças a 2 vezes Deus, por dia. até 2 vezes, e a gente não dá valor, Não né, dá valor. a E é essa por isso que a gente não lucra tantas graças.
porque a gente banaliza. Se a gente lê a história de uma alma e lê essa parte da comunhão dela, não só dela, mas quando ela está falando da comunhão da irmã dela, da Celina, e falando da primeira comunhão dela, a expectativa, a preparação, aquele desejo, né? Incutir, igual você está falando com a sua filha, incutir nesse imaginário da criança, esse desejo de receber Jesus. Tanto é que tem uma santa, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome, mas que falava que quando fizesse a primeira comunhão, receber Jesus, ela entendia que ia ver Jesus. E a criança vê, né? Eu não lembro quem, mas essa criança vê Jesus. Eu falei, nossa, que interessante. Ela achava que todo mundo via, porque quando ela recebeu a primeira comunhão, ela viu. Eu falei, nossa, que interessante, né? Então, olha só, como que trabalhar essa vontade, né, de estar com Deus, de receber Jesus e a importância, os efeitos que vai trazer na alma, mesmo para uma criança ali, né, pequena, e chegar realmente a ver Jesus, né? Então, realmente E o caso extremo é da Beata Imelda, que ela dizia que se ela comungasse, ela ia morrer. foi. Tal era a alegria. E ela, de fato, Jesus a levou. Na primeira comunhão, Jesus a levou. É muito bonita a história, inclusive. Nossa. Mas voltando aqui para Terezinha, eu queria frisar isso, que as leituras todas dentro da casa da família Martin eram leituras católicas. Eu deixei selecionada essa parte aqui também que Né? ela fala, né, da leitura. Aqui, no início do capítulo 4, eu posso ler um trechinho aqui. Pode. Se eu não sabia brincar, gostava muito de ler, e nisso levaria minha vida. Por sorte, para me guiarem, havia anjos da terra que para mim selecionavam livros, ou seja, os Olha, livros eram selecionados, não se lê qualquer coisa. Livros que me distraíssem e ao mesmo tempo me alimentassem o espírito e o coração. Né? Aí ela vai falar que esse hábito da leitura durou para ela até a entrada no Carmelo e tudo, mas o bom Deus nunca permitiu que lesse um só deles capaz de me prejudicar. Né? E aí ela fala, né, que também ela aprendeu que não valiam apenas obras aparatosas, quer dizer, coisas assim que, como ela diz aqui, ó, né, que não ensinassem virtude, né? uhum. Então ela dizia o seguinte, que o que mais importa é aprender a verdade da vida, né? Mas nos livros ela acabou descobrindo a figura de Santa Joana d'Arc, né? Que se tornou uma grande heroína para ela, né? Inclusive, ela rezou muito pela canonização de Santa Joana d'Arc, que vai acontecer pouco depois da morte de Santa Teresinha, né? Mas bem, o que eu queria enfatizar aqui, também tem um outro parágrafozinho que eu acho Deixa eu que... ler só essa parte aqui, que ela Leia. fala muito, muito bem essa lição de Joana d'Arc. Ela fala assim, que foi assim que, lendo a narração dos feitos patrióticos de heroínas francesas, mormente da venerável Joana d'Arc, sentia grande desejo de imitá-las. Parecia verificar em mim o mesmo ardor de que estavam animadas, a mesma inspiração celestial. Olha só, olha a importância de ler a vida dos santos. Exato. Exatamente. E isso aqui, ó, esse parágrafo para mim foi assim esplêndido, porque os livros veio num momento assim muito apropriado na minha vida. Então ela conta que por essa época São Luís Martin levou a ela e acho que a Celina também para Alençon, aquela cidade onde ela nasceu, né? E que ela deixou aos 5 anos de idade, depois da morte de Santa Zélia, eles foram viver em Lisieux. Então, eles voltando a Alençon depois de alguns anos, ela percebeu como aquele ambiente em Alençon era malsão, era frívolo, era mundano. Ela diz: o bom Deus me deu a graça de conhecer o mundo na medida suficientemente exata para desprezá-lo e dele me conservar afastada, quer dizer, conservar afastada do mundo. Poderia afirmar ter sido na minha primeira permanência em Alençon que eu fiz a minha primeira entrada no mundo. Por quê? Porque ela vivia numa bolha, certo? Então, ela vivia num ambiente de muita piedade e tudo. E ali em Alençon, meio que ela percebeu, assim, ela entrou no mundo, né, pela primeira vez, saiu da bolha. Em redor de mim, tudo era gozo e felicidade.
eu tornava-me alvo de festas, de mimos e admirações. Numa palavra, dentro de 15 dias, eu tive uma vida semeada só de flores. Não nego que tal vida tinha encantos para mim. Quer dizer, aquele ambiente francês, né? Uhum. De muita cortesia, enfim, de um ambiente assim, de certo modo aristocrático, vamos chamar assim, né? De muita pompa e tal. Não nego que tal vida tinha encantos para mim. Olha só. Muita razão tem a sabedoria divina em ponderar, porque a fascinação das frivolidades, quer dizer, das vaidades, Uhum. seduz até o espírito afastado do mal. Sabedoria 4:12, né? Ela cita aqui a Sagrada Escritura. Então, a fascinação das vaidades seduz até o espírito afastado do mal. Quer dizer, ela que vivia nessa bolha de piedade, tudo, ela sentiu ali, ela sentiu alguma coisa, né? E E interessante essa agradeceu a questão da. Deus por ter sido criada afastada daquilo. Diga. E ela, né, lá na frente, ela fala, o diretor espiritual, o diretor não, o padre, que ela confessou, né, fez confissão geral uma vez, falou que ela não tinha cometido nenhum pecado mortal nunca, né? Então, ela que nunca tinha cometido pecado mortal, ela estava dizendo isso, olha só, né? Mesmo não tendo cometido, a gente tem as tendências, né? As nossas tendências oriundas aí da nossa marca, né? Do pecado original, né? Mesmo ela não tendo cometido pecado mortal, fica essa desordem, né? Que nós temos Ficam. e lutar contra E a isso, né? tentação. Então, e aí ela diz aqui, ó, na idade de 10 anos, o coração deixa de facilmente fascinar. Por isso, considero como grande graça eu não ter ficado em Alençon. Os amigos que ali tínhamos eram muito dados ao mundo, sabiam conciliar demasiadamente as alegrias da terra com o serviço de Deus. Ou seja, eram pessoas que meio a meio, né? Que tinham um coração dividido entre o espírito mundano e o espírito cristão. Não pensavam bastante na morte. E, no entanto, veio a morte visitar grande número de pessoas, muitas conhecidas, jovens, ricas e ditosas. Gosto de reportar meus pensamentos aos lugares encantados onde elas viveram e de perguntar a mim mesma onde é que estão. E que lhes valeram os castelos e os parques onde eu as vi gozarem as boas vantagens da vida. E vejo que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito. Aqui ela cita Eclesiastes 2:11. E o único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na terra. Né? Essa passagem aqui me lembra, esse trecho me lembra, você falando assim, ela aprendeu muito com São Luís, mas São Luís e Santa Zélia, eles tinham essa sintonia aí desse desejo de céu e Desprezo da dessa terra. isso, esse desprezo aí que é a Santa Zélia e São Luís incutiu isso nas filhas mais velhas e as filhas, tanto é que Santa Teresinha fala muito assim, que as mães, né, a Maria e Paulina, elas instruíram muito bem Santa Teresinha na religião, né, na vida, nas virtudes e tudo mais. Então, isso aqui eu lembro várias passagens das cartas de Santa Zélia, ela falando sobre isso, que as pessoas não pensam que essa vida é rápida, que aqui que o sofrimento, que essa vida é passageira, que o nosso lugar é o céu. Ela fala, tem um caso muito daquela, não sei se você lembra, que ela fala de um casal que só vivia em festa, e um dia eles caem num buraco e morrem. Sim, sim, é muito boa essa carta. Aí eles morrem, aí eles falam, ela pega e conta pro irmão dela essa questão. E essa passagem me lembra, esse trecho aqui de Teresinha me lembrou muito essa carta de Santa Zélia, É. que ela fala, olha, o que adiantou? Festas e agora? Tá onde? Não, e era um casal que estava na aposentadoria e comprou uma bela casa para passar. Eles imaginavam 10, 15, 20 anos aposentados ali naquela Tem mansão e tudo. filhos, filho pra quê? Dá trabalho, né? E Vai não atrapalhar a curtir durou a uma vida. semana, caíram no buraco, um acidente trágico, morreu, acabou. E aí? É. Então ela sabia, a Santa Zélia sabia tirar ensinamentos de todos os fatos da vida, assim. É impressionante essas cartas, elas têm essa sabedoria desses fatos cotidianos, assim, né? Então, E respondendo aqui, aqui a dona Vanessa e o seu Eliel, sim, a live ficará gravada, Vanessa. E Eliel, hoje o tema são os capítulos 3 e 4 da História de uma Alma, né? Nós estamos seguindo
o livro História de uma Alma, capítulo a capítulo, e fazendo cerca de 2 capítulos por live, né, todas as quartas-feiras. Então, que bom que você leu O Pai de Santa Teresinha. Imagino que tenha sido o livro escrito pela irmã Genoveva, que é a Celina. Realmente é um livro lindíssimo. E Diga, aqui Mônica. nesse trecho aqui, ela fala da não pensavam bastante na morte. A importância de a gente falar dos novíssimos, né? Para Novíssimo. nós meditarmos e os nossos filhos também, em Sim. família, né? E aí você vê o seguinte, né? Que ela fala daquele livro, tá até por aqui, eu comprei o livro, te mostrei, né? Aham. O livro que fala sobre a vida eterna, sobre a bem-aventurança celeste e tal, e que sem esse ponto é impossível ensinar virtude. Pois é. Porque se você não tem a perspectiva de céu, de que haverá uma vida eterna, em que não há sofrimento, em que é uma felicidade infinita, né? E tal, sem esse aspecto, não vale a pena se esforçar. Se não tem um prêmio, certo? Pois é. Então, esse ponto é muito importante. E então, isso aí ela fala, e outros santos falam disso também. A gente poderia discorrer aqui largamente, mas São João Crisóstomo, ao comentar o Salmo 121, diz a mesmíssima coisa. A ideia, a, o dogma, né, da existência da vida eterna é importante para ensinar a virtude, as virtudes. Bom, diga. Aqui, um outro texto que eu peguei aqui do livro da irmã Leônia. Só um minutinho. Arthur, abre essa porta aqui para mim, por favor. Ela fala assim: de fato, o convento não é o ninho aconchegante dos buçoneiros. No entanto, as meninas Martã não haviam sido criadas na preguiça e na boa vida. Seu pai fazia com que estivessem sempre ocupadas de forma sadia, fazendo ele mesmo ser pesados trabalhos de jardinagem, apesar da idade e da pouca inclinação para este exercício. Doenças leves e indisposições não serviam de pretextos para faltar às aulas e as refeições eram simples, com exceção dos domingos. No aspecto moral, Luiz e Zélia faziam questão da coerência entre o ser e o parecer, sabendo reconhecer e afastar com habilidade qualquer sinal de vaidade e de falsidade dos corações das filhas. Olha só. Olha só. Impressionante. Muito, muito interessante. Tudo bem. Nem tem comentário, né? Mas é para uma lição para a gente aqui. A gente fica querendo memorizar essas palavras, É, né? E guardar. guardar no coração. Bom, e aí um aspecto aqui que está muito claro também, Mônica, na história de uma alma, é essa dimensão sacramental da educação. Porque está muito claro que Santa Teresinha deu umas guinadas na sua vida a partir dos sacramentos, né? Que hoje nós estamos muito habituados com a educação naturalista, em que se acha que se vai formar uma pessoa somente com uma boa vontade, um bom método, bons livros, o que você quiser, né? Disciplina e tal. Não é assim. Você precisa da graça, certo? E o canal ordinário da graça são os sacramentos. Então, começa pelo batismo, né? Mas segue pelos dos demais sacramentos. E aqui, essa primeira comunhão, ela já deu uma primeira conversão a Santa Teresinha, né? É claro que ela vai narrar aquele momento do Natal, que ela recebeu uma graça especial no Natal, né? Que a gente vai chegar lá, mas aqui na primeira comunhão ela conta que ela se curou naquele momento da saudade da Paulina, que havia entrado no Carmelo. Inclusive, ela se uniu mais intimamente à Paulina, porque naquele mesmo dia da primeira comunhão de Teresinha, Paulina estava recebendo o hábito no Carmelo. E se curou da saudade de Santa Zélia, porque ela diz: Deus está comigo e eu estou em Deus, e minha mãe está dentro de Deus. Ela fala que eu Então, estou recebendo Jesus e eu estou, né? Minha mãe está com Cristo, né? No céu e de alguma forma eu também estou unida à minha mãe. Nossa, que bonito isso, né? exatamente. Posso ler aqui? Uhum. É muito lindo, dá vontade de ler tudo. Mas é muito lindo. Ela diz assim, ó, nesse momento da primeira comunhão, né? Esse pessoal, você tem que ler esse capítulo, porque digamos assim, é irreproduzível aqui com as minhas prosaicas palavras. Esse texto, inclusive, é extremamente sublime assim nesse momento aqui, ela, de um estilo maravilhoso.
Oh, não, a ausência de mamãe já não me contristava no dia de minha primeira comunhão. Por acaso, o céu não estava dentro de mim e nele não tinha mamãe desde muito tempo tomado lugar? Desta forma, quando eu recebi a visita de Jesus, recebi também a visita de minha querida mãe, que me abençoava e se alegrava com a minha felicidade. Nossa. Eu não chorava, tampouco a ausência de Paulina. Sem dúvida alguma, eu ficaria contente se a visse ao meu lado. Mas desde muito meu sacrifício estava aceito. Nesse dia, meu coração se encheu só de alegria. Unir-me a ela, que irrevogavelmente se dava a Jesus, que tão amorosamente se dava a mim. Né? Então veja, aqui alguém falou, né? Aquilo foi uma depressão, né? Que ela teve lá nos anos dolorosos. Sim, podemos chamar com esse termo moderno. Mas veja aqui que ela se curou dessa depressão, que ela se curou da tristeza por meio do sacramento, quer dizer, viver seriamente o sacramento da Eucaristia, né? Quer dizer, mas por que tem tanta gente que recebe a comunhão e não se cura? Sim, porque não teve essa preparação que ela teve. Porque aqui foi uma preparação intensa, né? E, bom, isso foi a primeira comunhão. A segunda comunhão, que como você citou, foram meses depois, né? Ela recebeu uma segunda graça. Mas Não antes de você menor falar que a da primeira. graça aí, ô Fred, ela fala. Eu perdi aqui o texto, visita. Ela fala assim, que ela se preparou fazendo fazendo sacrifícios, Sim, penitência. penitência, né? Então, olha só, a importância dela, de uma criança ali, ela se preparando com mortificações, penitências e sendo instruída, era uma coisa habitual no seu dia a dia, né? Então, isso me deixou bem impressionada aqui, isso ela Sim, falando nessa. inclusive porque, veja, o catecismo ela já sabia. Então, essa preparação, ela foi uma preparação assim, muito mais intensa e mais espiritual, vamos chamar assim, do que propriamente moral, né? Por exemplo, ela conta aqui que a Maria deu a ela, foi a Maria que a preparou, né? A Maria colocava no Uhum. colo e ia ali dando o catecismo, né? Então, por exemplo, preparou sobre a renúncia, o sentido da renúncia, renunciar ao mundo, né? Desapegar-se das coisas da terra, né? Então, era uma preparação, digamos assim, que já supunha todo um catecismo básico. Então, ela já conhecia perfeitamente credo, 10 mandamentos, sete mandamentos, né? O que era oração, etc. Então, foi uma preparação realmente muito, muito bem feita, como ela conta aqui nos seus detalhes. Aquela, Diga. Aí que ela fala assim: eu praticava diariamente grande número de piedosos exercícios que constituíam outras tantas flores. Fazia número maior ainda de jaculatórias que escrevestes para cada dia em meu livrinho. Quer dizer, a Paulina mandou um livrinho para ela se preparar e um livrinho com muitas orações jaculatórias para ela ir se preparando para fazer a primeira comunhão. Olha que zelo, né, da irmã com ela. Que zelo. E aqui também um elemento que ela cita dessa primeira comunhão, porque vamos lembrar que as meninas, até hoje existe esse costume também, das meninas se vestirem de noiva no dia da primeira comunhão, né? Uhum. Então isso tem toda uma espiritualidade esponsal, por assim dizer, que é muito São João da Cruz também, mas na verdade é a Sagrada Escritura, né? O Cântico dos Cânticos vai falar dessa esposa dos Uhum. cantares, e Santa Teresinha é uma grande comentadora do Cântico dos Cânticos. Então ela vai falar que essa primeira comunhão é como ela recebeu um ósculo de amor, um beijo de amor. Sentia-me amada, diz ela, e dizia: amo-vos, Jesus, entrego minha voz para sempre. Então aqui ela já teve como que uma antecipação daquilo que ela viveria no Carmelo, ao entrar no Carmelo, né, e fazer esse desposório com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa alma que se casa com Deus. Então veja que preparação elevada foi dessa primeira comunhão. E olha só que interessante aqui, logo depois daqui, na sequência da primeira, como ela fala, que nessa época ninguém ainda me ensinara o modo de fazer oração, apesar da grande vontade que eu tinha de aprendê-lo. Como, porém,
me achasse bastante piedosa, Maria só me deixava fazer minhas preces. Um dia, uma das minhas mestras da abadia me perguntou o que fazia nos dias de folga, quando estava sozinha. Respondi-lhe que eu me punha atrás da minha cama, num vão que ali havia, fácil para mim de fechar com o cortinado, e nesse lugar ficava a pensar. Mas em que pensáveis? Perguntou, né? Penso no bom Deus, na vida, na eternidade. Enfim, penso. Muito se divertiu a boa religiosa à minha custa. Mais tarde gostava de lembrar o tempo em que pensava e perguntava-me ainda que me punha se ela ainda continuava fazendo aquilo. Ou seja, ela sozinha, já que ninguém ensinou, ela aprendeu a meditar, né? Sim, fazia oração mental sem saber que estava fazendo isso. É. É. Mas então, como eu vim dizendo, nós estamos muito acostumados com uma ideia naturalista da educação, É. em que nós achamos que vamos conduzir bem uma criatura, né, que vamos formar um ser humano, só com boa vontade, método, bons livros, boas escolas, bom ambiente. Isso ainda é pensar de maneira naturalística. O principal fator na educação de alguém é a graça divina. Uhum. E o meio ordinário da graça, de dispensação das graças, é os sacramentos. Claro que existem outros, né? A oração. Mas, então, aqui fica muito claro essas guinadas que ela deu. Né? Então, na primeira comunhão, ela se curou dessa depressão, vamos dizer assim. Né? Ou ela vislumbrou esse matrimônio espiritual, que seria, inclusive, é o cume, né? Uhum. da vida espiritual, a última etapa, né? E na segunda comunhão, ela recebeu uma graça a mais. Eu vou ler aqui. Então, ela se preparou para essa segunda comunhão, que foi meses depois, numa outra festa litúrgica, e a Maria a preparou de novo, olha só. Ela diz: Maria punha-me à noite sobre os seus joelhos e preparava-me, como o fizera na minha primeira comunhão. Né? Então, essa intensificação dessa preparação para receber Jesus novamente, para não recebê-lo de maneira banal. Uhum. E aí ela diz: no dia seguinte dessa segunda comunhão, senti nascer no coração um grande desejo de sofrer. E, ao mesmo tempo, a íntima segurança de que Jesus me reservava grande número de cruzes. O sofrer tornou-se-me um atrativo. Até então eu sofria sem amar o sofrimento. Desde aquele dia, senti pelo sofrimento um verdadeiro amor. Ó Jesus, doçura inefável, convertei-me em amargura todas as consolações da terra. Aqui ela cita a imitação de Cristo, no capítulo 3. Que, inclusive, é o grande livro, depois a gente vai ver isso, né? É o grande livro que marca Santa Teresinha. Ela sabe o livro de cor. Né? Ela Aí ela cita diz, alguns trechos, né, aqui é, da imitação. então, na primeira comunhão, ela se cura dessa depressão. Na segunda comunhão, ela passa a amar a cruz. Ela recebeu uma outra graça, veja, que é uma coisa mística, uma coisa sobrenatural, certo? É uma graça. Na terceira, logo em seguida, ela faz a crisma. E na E crisma nesse ela meio diz, termo aí, ela foi assaltada pela essa questão do escrúpulo, né, que ela fala, né? agora, veja, então, na segunda comunhão, que foi alguns meses depois, ela recebeu o amor pelo sofrimento. Mas na crisma, que foi em seguida, ela recebeu a força de sofrer. Olha que bonito, né? Veja isso. Né? Veja com que seriedade nós devemos nos preparar para receber os sacramentos. Né? Pois é. Então, isso aqui eu acho extremamente importante da gente ressaltar. Bom, quer falar alguma coisa? Não, e nesse desejo dela de amor, mesmo ela nunca nem cometido um pecado mortal, com essa tendência que nós temos aí, né, desordem, ela adquiriu essa questão do escrúpulo, né, porque ela queria muito amar a Deus, ela fazia muito tudo por amor, mas ela ainda via essa questão, e também além do escrúpulo, ela teve logo depois essa questão do sentimento, né, do sentimentalismo, ela querer um reconhecimento, ela fazia as coisas tudo por amor a Deus, os sofrimentos, inclusive,
Só que às vezes ela queria ouvir da irmã, né? Ah, muito bem, um elogio, né? Então ela dá conta de que isso não estava certo, né? Interessante isso também. Exato. Ela ainda não era santa, né? Ela tava no caminho. É impressionante isso. É. Então aqui, ó, outro ponto que eu acho importante ainda desse capítulo, né? Ah, essa história dela do perdão por antecipação é absolutamente genial, né? Ah, é. Mas é muito interessante, né? Porque ela diz assim, bom, em primeiro lugar, né? Eu estou aqui falando tantas coisas boas, né? Que me aconteceram, né? Será que eu não deveria ter vergonha, de contar isso e tal? Ela diz, na verdade, não, né? Porque é tudo misericórdia de Deus, como essas virtudes não são minhas, eu recebi de Deus. Então não é meu, então eu não estou me jactando nada. E ela diz assim, quem é que deve mais, né? A, quem é que deve mais amor a Jesus? Né? É Santa Maria Madalena, que pecou gravemente, ou eu, que segundo o padre Pinchon, nunca cometi pecado mortal? Né? Ela diz, sou eu que devo mais. Porque, na verdade, se eu não pequei, foi porque Jesus me preservou do Ó, pecado. e ela fala muito isso, né? De Jesus ter preservado ela, né? É. Vários momentos. No momento ela diz assim, Jesus já cuidava da sua noivinha, que era ela. Né? É, Então ela diz, bom, então Jesus me perdoou por antecipação. Então, como ele diz no Evangelho de Lucas 7, a quem muito foi perdoado, né, tem muito amor. Então é por isso que eu eu amo amo mais, tanto, né? porque ele me E, perdoou antes. e ela fala muito isso, e quanto menor ela fala desse derramar do amor de Deus a esses pobres de coração, a esses pequeninos. Ela fala muitos momentos, ela fala desse abaixar. Ela usa muito esse paralelo com o jardim, com flores da natureza, e ela fala que o sol pega tanto as árvores que estão altas, os lírios, como também aquelas florzinhas, as violetinhas que estão ali escondidas, aqueles pequenininhos, o sol também vai. Então, essas pequenininhas, o sol, né? Deus tem que fazer ainda um esforço, vamos dizer assim, de se abaixar para derramar ali mais ainda o amor nesses pequenininhos, né? Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Ela falando, ou seja, é isso que ela fala de Madalena, né? Então ele me perdoou antes, então me amou mais ainda, né? Então esse, esse, essa visão que ela tem desse amor a Deus e que foi muito dado aí pelos pais e pelas irmãs é impressionante. Essa experiência do amor de Deus. Isso. Que é isso que santifica a gente. O que santifica uma alma é essa experiência do amor de Deus. É muito bonito. E que nos E quão faz é amar Deus de importante, né? É importante essa liturgia que a gente precisa ter no nosso lar, nas nossas famílias, para tentar, né? Eu sei que tudo é graça de Deus, Deus vai agir ali, né? A gente faz o que, como se dependesse da gente, sabendo que o resultado depende de Deus, mas incutir isso nos nossos filhos, né? Esse amor a Deus, esse desejo de Deus, essa, essa certeza, né? De que é amado, né? Sim. Olha, o último ponto que eu separei para comentar desse capítulo aqui é sobre a solidão de Teresinha. Porque ela conta que, enquanto Celina era bastante hábil em fazer amizades, em relacionamentos sociais e tudo, era muito querida por todos e tal, pelas professoras, pelas colegas, pelas alunas, não sei o quê. Terezinha era extremamente desastrada com as amizades, com os relacionamentos sociais. E isso a deixava bastante solitária. Né? Mas vocês pensam que ela se sentia vítima por causa disso? Ela ficava se lamentando, algo assim? Não. Na verdade, veja só, é o que ela diz. Ninguém me dava atenção no colégio. Uhum. Né? E por isso eu subia à tribuna do coro da capela, ficando diante do Santíssimo Sacramento, até o momento em que papai ia me buscar. Esta era a minha exclusiva consolação.
Por acaso não era Jesus o meu único amigo? Eu não conseguia falar senão com ele. Cansava-me a alma conversar com as criaturas, ainda que se tratasse de conversas piedosas, pois eu sentia que era maior vantagem falar com Deus Do que de do que Deus. falar de De Deus, Deus. pois em conversas espirituais se intromete muito amor próprio. Olha, oh, bem era única e exclusivamente pela Santíssima Virgem que eu me apresentava na abadia. Por vezes sentia-me sozinha, muito sozinha. Repetia as palavras que sempre me fizeram renascer paz e alento no coração. A tua vida, ou melhor, a vida é tua embarcação e não a tua morada. Então, de novo, a questão de que essa vida é passageira. É, Né? Então, veja, esse elemento da solidão, né? Que hoje já iam colocar um rótulo qualquer na criança, né? De um transtorno isso, um transtorno aquilo. Ela, na verdade, viu nisso, ela comenta aqui no próximo capítulo, a gente vai ver, que na verdade já era Jesus preparando o coração dela para amá-lo unicamente a ele. Porque ele sabia que ela era facilmente derramável às criaturas. Então ele estava poupando Teresinha de se desviar do verdadeiro amor. e tem um caso de uma amiga aí na escola que ela sabia daquela coisa, questão da escola dela, nessa questão de amigas que os bullying, a não compreensão e tudo mais. E ela começa a fazer amizade com uma dessas meninas, de uma menina. E essa menina viaja, né? Fica alguns dias fora. E ela fala que ela amava, ela decidiu amar, né? Essa amiga. Amava mesmo essa amiga. Quando essa amiga voltou, ela meio que fingiu que não, nem conhecia ela mais, né? Nem lembrava. Ela até guardou algum presente, um anel, alguma coisa assim que ela tinha ganhado dessa amiga, enfim, né? E tal. E aí ela percebeu que realmente Deus estava preservando ela e ela falava que mesmo ela não querendo saber mais de mim, eu a amo até hoje, eu rezo por ela. Então, assim, olha só, ela realmente decidiu amar, ela amava, e como a gente vai falar depois do criminoso lá, né, que ela decidiu salvar, né, rezar pela conversão. Então, essa amiga que depois desprezou, ela continuou amando essa amiga, ela não ficou chateada nem zangada, né? Ela, enfim, ela tirou ali uma ação santa mesmo, né? Exatamente. E o outro ponto aqui é que eu acho muito bonito, que a gente não pode deixar de comentar, que inclusive são as linhas finais desse capítulo, que é quando a Maria, então, resolve entrar no Carmelo também, né? Então, já a segunda irmã mais velha que entrava no Carmelo, e a Maria, a quem ela era tão ligada, né? E, inclusive, é muito bonito isso Ô, na obra aí que o... Fred, Diga. antes de você continuar, deixa eu só citar uma coisa aqui que é em relação a essa questão dela saber lidar com as dificuldades. Ela não reclamava, ela, ela guardava para as coisas para ela. E ela foi passar um dia na casa dos tios e a priminha dela, acho que é Maria também, se eu não me engano, tinha muita dor de cabeça e via queixando e choramingando e chorando e tal. E ela via que essa prima tinha muita atenção dos tios ali, de todo mundo, né, cercando essa menina com atenção e tal, e carinho. Aí ela falava assim, gente, mas eu sinto dor de cabeça direto, mas eu não fico fazendo isso, né? Não entendo por que ela fica reclamando. Eu também tenho dor de cabeça. Aí ela, num belo dia, ela vai tentar meio que imitar a prima, meio que falar que tá com dor, ver se ela vai ganhar alguma atenção, alguma coisa assim. E ela não deu certo, porque Ninguém acreditou. ninguém e, e ela diz que ela até usa uma fábula, ela cita uma fábula lá, bem interessante essa passagem, que ela vê que não adiantou, eu desisti de fazer isso, realmente eu vou suportar as minhas dores aqui, eu não tenho que reclamar disso, não. Isso é fantástico, né? Como ela vai tirando esses aprendizados na vida, né? Para crescer, crescer. É. Bom, e aí a Maria entra no Carmelo, e é mais uma desolação, né? Porque a Maria que a orientava, inclusive, nesses escrúpulos. E a quem ela vai, então, agora se reportar? A quem ela vai recorrer? Aos 4 irmãozinhos que morreram. Eu acho isso muito Muito lindo. interessante, que coisa, né? Nós tendemos a achar que quando um ente querido morre, ele vai para longe de nós. Mas Terezinha descobriu que, na verdade, ele ficou mais Mas perto.
mais perto. Porque é mais íntimo. E essa questão da intercessão dos santos, né? Santa Zélia, ela pedia, ela recebeu graças dos filhos novos, né? Os filhos que faleceram dos 4, ela pedia graças e ela recebia curas dos filhos que ficaram para pedir a intercessão dos filhos que estavam. Olha a comunhão dos santos, né? Como que ela acreditava mesmo nisso, né? Às vezes eu fico, É. meu Deus, será que eu acredito mesmo? Parece que Santa Zélia tinha uma fé enorme ali. Ora, se eu posso agora conversar com eles toda hora e sem nem abrir a boca numa oração silenciosa, significa que eles ficaram muito mais Muito mais íntimos. perto, muito mais íntimo. Vamos ler essas Lê. linhas finais, porque é muito lindo. Já não podendo confiar-me a Maria, voltei-me para o lado dos céus. Fui aos 4 anjinhos, meus predecessores lá no alto, que eu me dirigi com a ideia de que suas almas inocentes, por não terem jamais conhecido inquietações nem temores, deviam compadecer-se de sua pobre maninha que sofria aqui na terra. Falava-lhes com ingenuidade de criança e fazia-lhes ver que, sendo eu a caçula da família, tinha sido sempre a mais estremecida, a mais contemplada com carinhos por parte de minhas irmãs, e que eles, por certo, também me teriam dado provas de afeição se tivessem continuado aqui na terra. Sua partida para o céu não me parecia motivo de eles me esquecerem. Pelo contrário, estando em condições de aurir nos tesouros divinos, neles podiam buscar a paz para mim e mostrar-me assim que no céu a gente ainda sabe amar. A resposta não se fez esperar. Olha só, eles responderam. A paz logo me inundou a alma com sua deliciosa exuberância, e eu compreendi que, se eu era amada aqui na terra, também o era lá no céu. Desde aquele momento cresceu minha devoção para com meus irmãozinhos. Gosto de entreter-me muitas vezes com eles, de falar-lhes das tristezas do exílio, do meu desejo de logo juntar-me a eles novamente na Nossa, pátria celeste. impressionante. Toda hora o céu é um refrão, o céu é um refrão nesse livro. E sempre assim, né? Eles falavam, a gente vai estar junto. As irmãs, depois, elas falam muito depois, entre cartas, entre elas falam, essa tribulação nós estamos passando é passageira, estaremos juntas, felizes no céu, estaremos com nossos pais, com nossos irmãos. Olha, é Até o impressionante. verso, tem uma carta dela para Celina que ela diz assim: Celina, vamos aproveitar para sofrer tudo que a gente pode sofrer aqui na terra, porque lá no céu não vai ter mais sofrimento e a gente não vai poder manifestar amor a Olha Jesus. Com só. Vai ser só Oh, meu Deus, na glória. que... Então vamos aproveitar, minha irmã, porque o tempo é curto e a gente tem que sofrer por Jesus. E ela fala aqui em um momento aqui no 3º capítulo, ou no 4º, eu não lembro, ela fala justamente, você falou assim, ela aprendeu a amar o sofrimento. Ela fazia mortificações e penitências, mas ela não amava o sofrimento. Nesse momento que você falou aí, que foi na segunda comunhão, se eu não me engano, na Isso. crisma, ela aprendeu a amar o sofrimento e até desejar sofrer por amor a Cristo, né? Por amor a Jesus, o seu Isso. amor. E mais tarde, né, já mais madura, ela vai dizer: já não consigo sofrer, porque todo sofrimento por Cristo para mim é uma delícia. Olha só, que quanto a gente precisa aprender, porque qualquer pancadinha, qualquer coisinha, a gente já tá ali É, pedindo a Deus para livrar, Senhor, me tira, e eu fico, às vezes, todas essas orações assim também, ai, Senhor, me ajuda, eu fico, meu Deus, Terezinha, né, Santa Zélia oferecendo, e sempre essa questão do amor, esse grau aí, né, de santidade a mais, e Santa Zélia sempre falava também nessa questão de aproveita o sofrimento, você não vai tirar seus anos de purgatório. é muito Mas bonito. enfim, o pessoal tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Aqui a dona Vanessa aqui comentou que o livro foi uma grande graça para a casa dela, que ela leu para as filhas há um ano atrás e às vezes tinha que se recompor em meio Nossa, às lágrimas para continuar lendo. não tem nem o que dizer, né? Realmente é um livro para se ler com os filhos mesmo. Eu não lia com as minhas, não, mas eu tô achando que eu vou ter que fazer isso aqui em casa, porque realmente é
é um tesouro mesmo. Eu falo que a família Martin é um baú de tesouros. A gente vai mexendo e só vai pegando pérolas, joias preciosas, o negócio não para de sair, né? Então, É. Pois então, tá bom. tá bom. Ficamos por aqui e continuamos na próxima quarta-feira. Capítulo 5 e 6, se Deus quiser. Isso aí. Então, Então, tá bom, faz Frederico. você em uma oração final, então. Vamos sim. Vamos pedir, agradecer, a Deus, à Sagrada Família, a São José, esse momento aqui de partilha, sobre Santa Teresinha, esses filhos, os filhos, né, da família Martã tão prediletos de Deus, que nós tenhamos aí um coração, uma terra boa para acolher tudo aquilo que a gente está lendo, aprendendo e compartilhando, para que nós possamos ser, cada uma de nossas famílias, essa terra santa, como essa terra sagrada e santa, né, que Santa Teresinha fala que foi a família dela, né, que germinou e gerou tantos santos. Pedir ao nosso anjo da guarda e à Nossa Senhora que nos ajude e nos dê essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar também o anjo da guarda, para o nosso anjo da guarda, para que ele nos ajude nessa grande jornada aqui, né, na terra. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Frederico. E eu tô te devendo o vídeo, vou te passar amanhã. Se Deus quiser, eu vou baixar esse vídeo. Tá bom. Tá bom, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. até Até quarta-feira. quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.